Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz, irmãos? Às vezes a gente somos felizes e esquecemos disso. Tem gente que é feliz e esquece que é feliz, sabia? Mas eu não esqueço não, eu sou feliz. Meu nome está escrito no livro da vida, não tem quem tire. Quem é que tem um nome escrito no livro da vida aí? Pode Lúcifer levar a terça parte dos anjos tentar tirar teu nome de lá, ele não consegue. Porque quem escreveu não foi nem você, foi Deus que escreveu. A partir do momento que você aceitou Cristo como seu Salvador, teu nome foi escrito no livro da vida. E só vai para o céu quem tem esse nome escrito, está lá em Apocalipse isso. Quem não tem o nome escrito no livro da vida não vai para o céu, irmão, não vai. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz isso. Só entra no céu naquele grande dia quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então se sinta um privilegiado, porque teu nome está lá. E um dia nós nos encontraremos lá também. Amém? Quem veio com o coração aberto para escutar a palavra de Deus, né? Hoje, irmãos, nós daremos continuidade àquela série de estudos bíblicos sobre os 10 mandamentos. Se eu perguntar aí qual é o segundo mandamento, os irmãos saberão dizer? Sabe, Gisele, qual é o segundo mandamento? A Gisele na escola bíblica, eu vou pedir os versículos para os irmãos lerem, aí eu olho para ela, ela faz assim, ó, apontando para o próximo. Aí eu depois, passo, repasso, né? Quem não veio para a escola bíblica domingo agora, quem não veio. Irmão, está sendo uma bênção, venha, você está perdendo muito, viu? O crente não perde, mas ele deixa de ganhar algumas vezes, né? Ele deixa de ganhar quando ele não vem para uma escola bíblica, que está sendo uma maravilha. Domingo agora vai ter de novo, no outro domingo de novo, aí no outro domingo de novo, e assim vai. É todo domingo de 9 a 10h30, tem escola, é só 1h30. E a gente fizemos um pacto aqui entre nós, professores, que a gente não pode mais passar do horário nem 1 minuto. Na verdade, a gente tem que entregar antes do horário, viu? Então, não se preocupe em fazer almoço depois da escola, que dá tempo. A gente termina no horário certinho. 10h30, todo mundo já está no portão para fora ali, para ir para as suas casas. Amém? Então, abra aí na sua Bíblia, que é igual à minha, no Êxodo capítulo 20. Nós vamos continuar. Nós estamos em qual mandamento hoje? Alguém, um crente corajoso aí? 8º, forte. 8º mandamento. Ganhou um galardão a mais. Lá no céu você cobre o Senhor. Capítulo 20, versículo 16. Tema fortíssimo. Vocês já estão lendo aí, já? Vocês já viram que é forte, né, o tema? Já leu aí? Vai dar para hoje? Vai dar. Eu vou resumir aqui no máximo que eu puder, porque eu daria para pregar aqui uma semana inteira, né? Todo dia, porque o tema é forte. Não é nem porque eu tenho pão, não. É porque é muito pão que a Bíblia tem, né? É muito assunto mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembrando, quem é o meu e o teu próximo, segundo Jesus? Quem é o teu e o meu próximo, segundo Cristo? Segundo a tradição judaica, o meu próximo era apenas os meus parentes.
segundo os fariseus, segundo a tradição dos judeus, o meu próximo era apenas os meus parentes. Era apenas judeu. Judeu para com judeu. O próximo de um judeu era outro judeu. Se chegasse uma amalequita, um heteu, um grego, não era considerado próximo. Próximo apenas judeu, ou seja, parentes. Só entre eles, só quem é descendente de Abraão. Assim foi até Jesus chegar. Quando Jesus vem à terra, aí ele vai esclarecer o que significa o próximo. Que o próximo é muito mais amplo. O próximo é qualquer um, na verdade. Até o grego, até o americano, o japonês e o do Bom Jardim. Qualquer um. Não é mais parente, não é mais só crente. É qualquer um. Descrente, ímpio, salvo, não salvo. Qualquer ser humano, segundo Jesus, e as escrituras é baseada nele, qualquer um é meu próximo. Jesus, ele prova isso lá na parábola do samaritano. Ele disse que quando um homem foi salteado, roubado, assaltado, esbofeteado, ficou no chão quase morto. Vem um sacerdote, passa de largo. Depois vem um levita, também não atende não socorre o homem que está precisando. Porque na mente do sacerdote, na mente do levita, ele não era um próximo. Ele era apenas qualquer um, não um próximo. Aí Jesus diz que vê um samaritano, que era tido como pecador, que era tido como maldito pelos judeus, e o samaritano ajuda. O samaritano coloca ele, leva numa espécie de farmácia, pede para aquele homem curar ele, dá o que for preciso. Na volta, quando ele voltasse ali, ele daria o resto, se passasse do dinheiro. O samaritano se posicionou em ajudar no que fosse preciso. O samaritano não conhecia aquele jovem que estava lá prestando socorro, ele não conhecia. Mas o samaritano colocou no seu coração que ele era um próximo. Então Jesus vai ensinar aos fariseus e a nós que o próximo é qualquer um, qualquer pessoa. Então esse mandamento de não tratar ou dizer algo falso testemunho contra o próximo é contra qualquer pessoa, crente ou não crente, trazendo para os nossos dias. Para os judeus era só para judeu, para crente não é só para crente, é para qualquer tipo de pessoa. Qualquer um lá fora é o meu próximo, porque é ainda falando da descendência de Adão, que todos eram irmãos em Adão. Nós hoje não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus, trocamos de pai por causa de Cristo, mas o próximo continua sendo próximo ainda, por mais que esteja ímpio, não seja crente. Amém? Deu para compreender até aqui? Fácil, né? Abra aí Provérbios capítulo 25, versículo 18. Provérbios, depois de Salmos. Provérbios 25, verso 18. Depois de Salmos, Velho Testamento. Olha o que é que o texto diz: martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Martelo significa morte, flecha significa morte, espada significa morte. O texto está dizendo, quando eu me proponho a usar de falso testemunho contra alguém, eu estou no intuito de matá-lo. É o mesmo nível. Quando eu calunio, uso de calúnia contra alguém, Jesus está dizendo, você tentou matá-lo.
eu me torno automaticamente um assassino. Não segundo os homens, mas segundo Cristo, segundo a lei de Deus. Segundo os homens, até crime é. Você sabe que é crime, né? A calúnia é um crime. Você difamar alguém. O que é o falso testemunho? É um falso, já está falando, algo que não é verdadeiro. É quando você fala que uma pessoa é algo que ela não é. Isso é um falso testemunho. Está no mesmo patamar da mentira. Falso testemunho e mentira é a mesma coisa. É quando eu delego a alguém algo ou obra que ela não fez. E eu digo que ela fez. Sem provas. Isso é um falso testemunho. Quando eu falo isso de alguém, para Deus, eu tentei matá-la, essa pessoa. É um negócio sério. É sério. A fofoca é uma dos braços do falso testemunho. Porque a fofoca é algo que você não tem provas e recebe como verdadeiro. De alguém que não teve a oportunidade nem a chance de falar a versão dela. Porque tudo, irmãos, tem duas versões. Tudo tem dois lados. Por isso que perante o juiz, ele tem que ouvir as duas partes. As duas partes. Porque, vocês já viram qual é o símbolo da justiça? A justiça tem um símbolo, é uma estátua de uma mulher com os olhos vendados, com a boca, né? E segurando aqui uma espécie de espada, se eu não me engano, é isso. Isso, uma balança. Por que os olhos dela estão tampados? Porque ela, para não ver apenas um lado, ela tem que enxergar os dois. E ela não enxerga um lado da questão, ela só enxerga a lei, ela só enxerga o que é correto, o que é certo. E para se aplicar o que é certo, é necessário ver os dois lados. Por isso que o falso testemunho é um mandamento seríssimo, muito sério. Vocês devem se lembrar que há uns 2 a 3 anos atrás, eu acho que foi aqui no Ceará, acho que o pastor lembra, uma mulher foi dita no Facebook de alguém, um Facebook conhecido grande, eu não lembro se foi no Ceará, mas no Facebook foi dito uma notícia que uma mulher com um livro de bruxaria, um livro preto, estava pegando criancinhas para fazer bruxaria. Matava criancinhas e fazia bruxaria. A pessoa do Facebook colocou a foto da mulher e colocou essa notícia. Foi no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu com a mulher? Através da mídia, que é o Facebook, as pessoas foram até a mulher e mataram ela na rua. Pedrejada, apedrada, aos moldes antigos do Velho Testamento. Mataram, fizeram justiça com as próprias mãos. Fizeram uma injustiça com as próprias mãos. Porque era mentira. O livro que ela andava, que diziam que era de bruxaria, era uma Bíblia, na verdade. E pegaram essa mulher e mataram. No meio da rua, até filmaram. E postaram também a morte. Postaram a mentira, depois postaram a morte da mulher. Uma difamação. Depois o dono do Facebook, dessa página, ele diz, não, eu postei porque eu ouvi falar que era. Depois eu fui lá investigar e tirei. Mas depois que ele tirou, aí já estava feita a besteira, a bagunça. E mataram a mulher. Mataram ela. Teve um pastor muito conhecido no Brasil. Ele era marido de uma cantora, acho que ela é cantora também, conhecida. Eu não lembro agora o nome dos dois, mas se eu falasse aqui vocês iam lembrar. Ele foi acusado por ela de pedofilia, que ele tinha mexido com a filha dos dois. Ele foi preso. Lá na cadeia, ele contando o testemunho, ele está solto. Ele conta o testemunho dele, que quando ele chega na cadeia, vocês sabem que no presídio, qualquer crime, todos são iguais. Para os bandidos, a pessoa que chegou lá porque roubou um fósforo, é tratada de igual para a pessoa que matou 15 homens. É do mesmo jeito.
Para o bandido, qualquer crime é igual, menos o da pedofilia, menos do estupro. O estuprador, para um bandido, não é um ser humano, é um bicho. Todo dia apanha, todo dia é violentado, todo dia é massacrado, porque até para o bandido sabe que o estupro é hediondo. Até um criminoso entende que o estupro é algo hediondo. Das piores coisas que existe. Ele diz que quando ele chega lá, é tirado as roupas dele, os carcereiros tiram as roupas dele e entrega dentro da cela lotado de homens que detestavam pedófilos. E quando ele chega na cadeia, nu, pelado, ele diz: Senhor, agora o Senhor me mata, que daqui eu sei que eu não escapo, mas me mata antes que eles me matem, para mim nem sentir. E aí ele diz que quando ele é jogado dentro, nu, junto com aqueles homens, ele faz essa oração, e um deles, que era um dos mais poderosos dentro da cela, pega na mão dele e o levanta e diz: eu não creio que você é um pedófilo. E eles não deixam ninguém tocar nele. Passa alguns meses, é que ele vai conseguir provar que ele não era pedófilo. Foi uma falsa acusação. Foi um falso testemunho jogado contra ele. Isso passou em toda a mídia. Todas as televisões passou, todos os jornais passou. Ele hoje é livre, foi solto, nunca cometeu crime de pedofilia. Nunca mexeu com a própria filha. Foi uma acusação da mulher, da própria esposa. Uma acusação da própria esposa contra ele. Louvado seja Deus que ele não sofreu, mas ele poderia ter sofrido ou morrido dentro da cadeia, como acontece muito, por causa de uma falsa acusação. E ainda mais para esse tipo de crime, que é muito fácil de ser levado e ser preso. E lá dentro o negócio não é brincadeira para esse tipo de crime. Mas para você ver como é perigoso essa questão de falsa acusação, da mentira, de colocar em uma pessoa algo que ela não fez. É como um martelo, é como uma espada, é como uma flecha, que falou aqui o texto. É algo perigosíssimo. Abra também aí, Mateus 26, 69. 5:9. Mateus 26, 5:9. Mateus 26, versículo 5:9. Jesus passou por isso. Olha o que é que o texto diz, o 5:9. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Todo o conselho judaico, todos os poderosos, buscavam pessoas para mentirem a respeito de Jesus. Para dizer que Jesus falou coisas que ele não falou. Para falar que ouviu Jesus dizer coisas que ele não tinha dito. Todos eles pegavam essas pessoas com esses falsos testemunhos para trazer diante do conselho, para forjar uma prova contra ele. E nós sabemos que o motivo era a inveja. A Bíblia diz que o motivo principal da morte de Cristo era a inveja que os fariseus tinham dele. A inveja. E aí eles procuravam isso e para poder forjar aquilo, para poder pegar Jesus e matar ele. Falso testemunho contra o Senhor. O Senhor passou por isso também, falso testemunho. O julgamento de Jesus foi todo errado. O julgamento de Jesus foi feito no lugar errado, no horário errado, por pessoas desqualificadas e por falsas testemunhas. Se você observar com cuidado, os judeus quebraram os 10 mandamentos em cima de Jesus. Foi quebrado todos os 10 mandamentos em cima de Cristo. Todos os 10. Qualquer dia eu trago um estudo sobre isso, para você ver que os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela é quebrada pelos próprios judeus em Cristo.
E esse foi um dos mandamentos que foi quebrado no Senhor. José também foi caluniado. Lembra quando José está crescendo, prosperando na casa de Potifar, e aí a mulher de Potifar chega até José, vê que ele é um jovem bonito, formoso, talentoso, inteligente, ela vai para cima dele para tentar ter com ele relações sexuais, ele não quer, ele a rejeita, e ela não se permite ser rejeitada, e ela vai e forja algo contra ele, um crime, ela levanta um falso testemunho contra José. Corre aqui, me socorre porque José tentou me agarrar, tentou estuprá-la. E aí todos acreditam nela. A mulher de Potifar, José vai ser preso, passar algum tempo na cadeia pelo falso testemunho. Também. Muitos anos depois é que ele vai ser liberto e vai dominar todo o Egito, abaixo do faraó. Mas antes, sofreu falso testemunho também. Muitos homens na Bíblia passaram por isso. Eles sofrem falsos testemunhos. E é um mandamento claro. É um mandamento que está às claras. E o perigo do falso testemunho. De você colocar a vida de uma pessoa em risco. Ou até matá-la a pessoa por causa disso. Abra aí também. É Marcos 10, 9. Marcos é depois de Mateus. E antes de Lucas. Marcos capítulo 10. Eu errei aqui. Marcos 10, 19. Olha o texto, diz assim, ó. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus conversando ali, e ele cita alguns dos mandamentos, e um deles é esse. Jesus dando, como é que eu posso dizer, autoridade a esse mandamento. Esse mandamento era do Antigo Testamento, mas ele também está no Novo Testamento. Ele é confirmado por Jesus, depois é confirmado por Paulo, depois é confirmado por Tiago. Esse mandamento de mentir, não mentir. Irmão, você sabia que tem gente que é viciado em mentir? É um vício. Tem pessoas que mentem para escapar de situações. Tem pessoas que mentem porque gostam. E tem pessoas que é viciada em mentir. Eu trabalhei com um camarada, eu vou chamar ele de João, o nome dele não é João, porque vai que um dia desse ele vem para cá, né? Ele se converte. Eu vou chamar ele de João, não é João o nome dele. O João era tão viciado, João é o nome do meu pai, o nome é o nome, aí fica esquisito. Eu vou chamar ele de Raimundo. Ninguém, não tem Raimundo aqui, né? Pronto, vou chamar ele de Raimundo. Esse Raimundo, irmãos, ele era tão viciado na mentira, ele tinha uma moda de dizer que teve vários e vários empregos. Eu estou aqui porque eu quero, mas se eu quiser sair daqui eu saio porque eu já tive um bocado de emprego. Cada emprego que eu passei foi 20, 30 anos. Aí eu, quantos anos tu tem? Aí eu disse assim, quantos anos tu tem? Quantos anos tu... Não, quantos empregos tu já teve? Na faixa de uns 40. Aí eu pensei, peguei um caderno, uma caneta, aí saí notando. Eu já passei 20 anos sendo síndico de prédio, já passei 15 anos pintando um papo de avião. Aí, o papo, por que não pintou todo? Era só o papo, não importa, eu tinha que pintar o papo do avião. Passei 15 anos na Betânia, passei mais 20 anos no mercantil, passei mais 30, aí eu saí somando, aí no final deu 430 anos. Aí eu tá errado. Eu tá errado. 430 anos, Raimundo, olha aqui, ó. É, porque você errou os cálculos aí, algum erro aí, mas foi um bocado de tempo que eu trabalhei, um bocado de empresa. Todo ano eles que iam embora do emprego dele com raiva. Eu só passo esse ano aqui, já tá com 26. Esse é verdadeiro. 26 anos ele tá. Todo ano eles que vão embora.
Eu não passo desse ano, eu quero ser o maior. Aí esculhamba a mãe dele. Eu quero ser o maior filho, se eu não sair desse emprego aqui. Tem esse pessoal que esculhamba a própria mãe para dizer uma coisa, né? Eu quero ser o maior não sei o quê, eu quero ser... Ele mesmo se esculhamba para testificar o que ele está falando. Ele dizia isso. Ele dizia para mim, ele fala sério, era sério, não é brincando não que ele fala. Júnior, eu trabalhei uma vez, foi pintando trem. Aí eu, como era, Raimundo, ele pintando trem? Era em movimento. Era. Ele dizia, eu pegava só o pincel, eu passava aqui e ia lá, ó, o trem passando, eu só... Aí depois ele voltava, aí eu descia um... Aí depois ele voltava e eu passava o outro. Eu, meu irmão... Rapaz... o pincel não acabava, mas era viciado em mentir. O homem mentia. Chegava de manhãzinha... Ele é daqueles que se você estivesse contando alguma história para algum amigo seu, ele ficava assim, escutando, ó. Aí ia lá. Contava a mesma história que você estava contando, sendo um pouquinho melhor. Toda vida era um pouquinho melhor a história dele. Mas era parecido. Para ter uma ideia, ele disse que comprou uma Harley Davidson. Harley Davidson é aquela moto americana, estilosa, que você fica deitadão assim. Aquelas motos de deserto, né? Bonitona dos filmes. Ele foi o primeiro a comprar aqui no Ceará uma dessas. Ele disse que ele ia tão veloz uma vez, essa moto, tão rápido, que a moto bateu num fio de pedra na estrada e voou. Ele disse que enquanto ele voava, ele pensou, como eu vou escapar? Enquanto ele ia no ar. Ele disse, como eu vou escapar? E pensou, ele lembrou de um filme, isso no ar. Ele lembrou de um filme do Bruce Lee, que deu uma queda e ficou igual uma bola. Ele já sei, vou ficar igual o Tatu. Ele conta isso, ele conta sério. Diga que é mentira, para você que me dá uma briga grande. Ele ficou igual uma bola, e aí caiu no chão e ficou bolando. A moto esbagaçou. Aí o Raimundo se cortou muito, só uns arranhão aqui no joelho. Bonzinho. Ele conta, ó, para você ver como o camarada é viciado em mentir. Ele disse que uma vez ele serrando, ele tem a moça é um bicho que morde o ferro para você serrar ela. Ela é grande, a moça é grandona. Ele disse que serrando e conversando, de repente a moça caiu no chão. Ele serrou a moça conversando. Pedaço de ferro desse tamanho, ó. Ele conta isso. E eu já vi essa mesma história por outros mentirosos. Aí o rapaz se combina, parece que ele se combina, um mentiroso com o outro. Porque eu já vi essa mesma história, outro mentiroso contando. E ele conta que foi ele que fez isso. Aconteceu, foi com ele. Imagina você conversar e serrar uma moça todinha conversando sem perceber. Ele contava isso. Cansou de contar que ele ia na Emílio de Menezes trabalhar. Um assaltante chegou para ele. E 2 assaltantes, cada um com revólver. Botou o revólver no espinhaço dele e passa a bicicleta. A bicicleta era cargueira. Ele, meu irmão, me acaba, eu não dou minha cargueira. E ele pediu a cargueira dele. Ele tomou a arma de um. Com a arma de um, ele tomou a arma do outro. Deu uma pisa em todos os dois e jogou os revólveres no rio. Contava isso quase todo dia ele contava essa história. Lá, viciado, nem mentira. E se você disser que é mentira, meu filho, dá briga grande. Outro, onde eu trabalhava, no outro canto, esse é o Toninho. Não é Toninho, é porque eu vou botar o nome de Toninho. Toninho tinha uma mentira de grandeza, sabe? Aquele cara que gosta de grandeza, tudo dele é maior, né? Se você dizer que está com uma tosse, ele diz que está com uma coronavírus. A tuberculose. Tudo dele é maior. Até coisa ruim, o dele é maior. Tudo é maior. Aí ele conta lá que o filho dele doente, ele pagava um plano na Apivida, o filho dele muito doente, ele quer uma reunião com o dono da Apivida, o dono. Aí ele contando, aí eu disse, o dono da Apivida, só quero se for com ele a reunião, meu filho tossindo, uma tosse, o menino estava com uma tosse só. Aí eu precisava ser com o dono, eu marquei a reunião, tal dia ele veio do Rio de Janeiro, só para falar comigo. E tá lá, falar com ele, ele resolveu, botou um remédio dentro do menino lá e o menino ficou bonzinho. O dono da Apivida. Irmão, é pessoas que é tipo um vício mesmo. Ele gosta de mentir, gosta mesmo de falar. E tudo dele é maior, né? Tudo dele é maior. É um vício que tem. E a Bíblia diz que a mentira, irmãos, sabe de quem é que ela é filha, né? Sabe quem é o pai da mentira, né?
O diabo só é pai de uma coisa, é justamente da mentira. Como foi que o primeiro mentiroso foi ele, lá no Jardim do Éden. Quando Deus cria Adão, Deus disse, todas as árvores pode comer à vontade, mas daquela ali não. Se comer dela, você morre. Aí ele vem para a mulher, e aí ele chega para a mulher e diz, se tu comer dessa árvore, tu não vai morrer. Na verdade, tu vai ficar maior ainda. Tu vai virar uma espécie de deusa. Porque preste atenção, todas as criações, tu e Adão é melhor do que todos eles. Olha, observa o cachorro, como tu é mais legal do que o cachorro. Observa o gato, como tu é melhor do que o gato. Você já é um quase deusa. Se você comer essa árvore, aí você vira uma deusa completa. Resumindo, foi isso. Ela vai crer, diz para Adão, Adão pega e é enganado por Eva, e aí ele come. É enganado por uma mentira. O primeiro mentiroso foi Satanás. E ele engana os dois caem, e os dois comem o fruto proibido, e eles dois morrem. E o pecado entra no mundo, por causa da mentira. Começou com a mentira. O primeiro pecado no mundo. Abra aí também, Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Não é 25 não, que nem 25 tem, né? Tá aqui, peraí. Eu estou em Filipenses, calma, peraí, só um instantinho. Acho que sumiu aqui o Efésios da minha. Pronto, 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Recomendação de Paulo: quem mentia, não mente mais. Quem mentia, não mente mais. O ato da mentira é para ficar da porta para lá, da porta do nosso coração para fora. Não faz parte mais a mentira para o crente. Não é mais isso, é a atitude de nós, de cristãos. Não faz mais parte da gente. Aí você abre aí em Colossenses, está bem pertinho. Colossenses 3:9. E o 10. 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despirdes do velho homem com os seus feitos, e vos vestirdes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só como é interessante como Paulo ele ilustra o pecado. O pecado, irmãos, é como uma roupa. É como uma roupa. A pessoa está vestida com o pecado. Isso lá fora. E o pecado envolve a mentira. Paulo está dizendo, vocês têm que trocar de roupa. Tirai essa roupa aí e colocai outra roupa. Por isso que ele diz, despir. Despir é tirar. Nós que somos novas criaturas, nós temos que nos despir dessa roupa do pecado e nos vestir com outra roupa, que é a roupa da santidade. Olha o versículo 10, E vos vestir do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que nos criou? Não foi Deus? Então agora eu estou com uma roupa que Deus nos deu, uma roupa santa, uma roupa que se assemelha a Cristo. Eu tenho que tirar a velha roupa e colocar essa nova roupa, essa nova roupagem, uma nova vestimenta, uma vestimenta espiritual, vestes brancas,
Apocalipse diz que João vê os crentes com um novo vestido, uma nova roupa neles. Todos nós aqui, irmãos, espiritualmente falando, estamos com novas roupas. Que é a roupa que Cristo agora nos deu para vestir. Essa roupa é a roupa justamente da santidade. A roupa do homem e a mulher de Deus. É uma nova roupagem. É um novo tipo de se vestir. Então essa questão da mentira tem que ser tirado do meio de nós. Tem que ser tirado do meio de nós. Que a mentira, ela é filha do diabo. Se eu sou filho de Deus, não faz parte mais de mim a questão da mentira. Né? Não faz mais parte de mim. Abra aí também, ó. João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Antes de eu ler o texto, existem, irmãos, alguns mentirosos famosos. Um mentiroso famoso. Quem aqui já assistiu aquele filme do Tom Hanks com o Leonardo DiCaprio chamado Pegue-me se puder? O pastor assistiu? Não é tão velho assim não. Pegue-me se puder. Esse filme é baseado em fatos reais. Assistiu, não foi, Alisson? É baseado em fatos reais. Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. É um filme clássico. Ele é baseado na vida de um homem, irmãos, que ele fingia ser tudo enquanto. Ele tinha uma lábia para enganar as pessoas. Aonde ele chegasse, ele dizia que era tal e todo mundo acreditava. Pela lábia que ele tinha, a facilidade de enganar. Ele, para você ter ideia, isso nos anos 70, nos Estados Unidos. Aí fizeram o filme, falando da vida desse homem. Ele era tão mentiroso, irmãos, que ele se passou por policial, por agente da polícia, por piloto de avião. Para você ter ideia, piloto de avião, ele forjava, ele fazia os emblemas, ele comprava o paletó, ele fazia a carteira de piloto, fazia tudo. Fazia vários tipos de cheque, dinheiro do mundo todo ele tinha nas malas dele, que ele forjava, ele criava o próprio dinheiro. Aonde ele ia, as pessoas tinham como se ele fosse alguém importante, alguém de autoestima, porque ele era altamente habilidoso em enganar, em mentir. Ele era tão habilidoso na mentira e no engano, em falsificar, que quando ele é preso, por muito trabalho da polícia, passou tempos e tempos para poder pegar ele. Para você ter ideia, um agente chega no hotel onde ele estava. Quando o agente chega no hotel, ele consegue enganar o agente dizendo que é um agente atrás dele mesmo. Você tem ideia? E o agente do FBI acredita. Cadê ele? Cadê ele? Não, mas ele estava bem aqui agora, quase que eu pego. Está ali correndo, aí ele vê um velhinho correndo na rua, está ali ele correndo, aí os caras, pega. Era ele mesmo. Ele tem uma carteira, o emblema do FBI também, ele engana. Com muito suor ele foi pego, foi preso. Mas ele era tão mestre na área de enganar, de falsificar, que ele conhecia todos as artimanhas dos bandidos. O próprio FBI contrata ele preso para trabalhar para o FBI, para poder pegar criminosos que falsificavam também documentos. Para você ver, ó. Aí ele pagou, ele ajudou o FBI a prender criminosos. Ele estava preso, em troca da sua sentença, dele passar menos tempo na cadeia. Para você ver, o FBI, que é uma das melhores polícias do mundo, teve que pedir ajuda a ele, porque ele entendia do negócio de falsificar tudo. E ele ajudou vários e vários criminosos a ser preso. E essa história é real. E foi feita num filme, para você ver o camarada que era mentiroso. Aqui no Brasil teve um parecido. Ele se dizia ser filho da Gol, né? Ele se dizia ser filho do dono da Gol. Chegava nas festas, começava a beber e dava entrevista. Eu sou herdeiro da Gol, eu sou meu pai, né, o dono da Gol. Aí todo mundo dando entrevista, os repórteres. Aquele repórter da Rede TV, entrevistando ele como se ele fosse realmente. E aí, como é que você anda, seu pai? Meu pai anda muito bem, graças a Deus, está lá.
os negócios da Gol vão bem, era um pé rapado mentindo, dizendo que era o filho do dono da Gol, que é a empresa aérea de avião. Mente na cara de pau, tranquilo assim, e gosta, porque é um vício que ele tem em mentir. E isso, irmãos, causa problemas grandes. A mentira é uma das coisas que mais destrói o ser humano, é a mentira. Por incrível que pareça, tem crentes que no dia 1º de abril, ele conta uma mentira, ou posta alguma mentira, ou ele fala alguma brincadeira mentindo. Tem crente que ainda faz isso, lembrando ainda dos seus tempos passados. Dia 1º de abril, o que é o dia 1º de abril? Que é comemorado no Brasil? Dia da mentira. Para você ver que existe um dia para ser comemorado, e esse dia é o dia do engano. O dia do cão. No Brasil se comemora o dia do cão. Para você ver como esse país ainda tem muita coisa a ser consertada. Esse dia, irmãos, ele começou porque no século XV o calendário do mundo era outro. E o dia, na França principalmente, o primeiro dia do ano era o 1º de abril, não era 1º de janeiro. Aí quando foi mudado para o calendário gregoriano, foi-se para o 1º de janeiro, mudou. Mas muitas pessoas não aceitaram e continuavam comemorando o ano dia 1º de abril. Aí aquelas pessoas que aceitaram o novo calendário, ficavam brincando com essas pessoas, tipo zombando. E aí no dia do 1º de abril, eles mentiam para ele. Cultura. E aí ficou-se isso no mundo todo. Aqui no Brasil, foi em 1848, o primeiro dia da mentira a ser comemorado. Sabe o que foi que eles fizeram? Uma imprensa no Brasil disse que o imperador tinha morrido. Na época que o imperador estava vivo. Foi um furdunço no país. Porque todo mundo gostava do imperador. O imperador sempre foi muito amado aqui no Brasil. Não creia no livro de história aí, abrindo aqui um parêntese, não creia aí no livro de história, principalmente os jovens, que o nosso imperador aqui do Brasil era alguém denegrível, alguém fraco, alguém não sei o quê. Não, era um homem formidável, era alguém fora de série. Ele que levantou esse país do nada a ser uma nação, o imperador Dom Pedro II. E aí essa imprensa, no dia desse dia do engano, o dia da mentira, ele falou, o imperador está morto. O país em todo entrou em choque. E era mentira. Era para comemorar o dia da mentira. Depois eles disseram que era uma mentira. E tem crente hoje que comemora o dia da mentira, irmãos. Que é o 1º de abril. Esse dia, para nós, deve ser esquecido. Essa data. É o dia da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Nós trabalhamos com verdade. Somos filhos da verdade. Falamos verdades. Mentira não é mais para nós. Acabou-se. João, capítulo 8, versículo 44, foi? Ninguém pode vir a mim. Não. 8:44, estou lendo 6. 8:44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Paulo diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Ele se faz parecer um anjo de luz, porque ele é mentiroso. Desde o começo, ele é mentiroso. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, com as mentiras infiltradas. E com mentiras que trazem certas verdades. Porque o mentiroso, na verdade, ele gosta de usar algumas verdades para colocar a sua mentira de fato. O mentiroso, ele nunca pega só a mentira pura, né? Só a mentira mentirosa pura assim, não. Ele usa algumas verdades
para poder dar validade àquela mentira dele. Nós, como cristãos, temos que ter esse cuidado. É por isso que nós, como verdade absoluta de regra e fé, só temos a Bíblia. Por que nós, por mais que sejamos pentecostais, não podemos nos basear apenas pelas revelações? Nós somos pentecostais, mas não podemos basear nossa vida em apenas revelações, profecias e algo desse tipo. Por quê? Porque no meio disso pode haver engano. No meio disso pode haver mentiras. Porque seres humanos caem, seres humanos erram. Seres humanos, ainda que sejam crentes, podem cair. Por isso que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Porque nela contém a verdade de Deus. Qualquer revelação que contrariar o que está na Bíblia não é de Deus. Não é revelação. Não é. Qualquer coisa que venha contra a palavra de Deus, automaticamente tem que ser descartável. Mas irmão Júnior foi o fulano de tal, o homem de Deus que revelou. Ele revelou uma profecia tal, está um pouco diferente da Bíblia, mas foi o homem de Deus. Pode ser quem for. Tem que passar pelo filtro da palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Para nós cristãos, existe verdade absoluta. Para o mundo lá fora, não existe verdade absoluta. Você sabe que até no meio político, esse negócio de esquerda e direita, dos campos políticos, esquerda e direita, a esquerda ela afirma que não existe verdade absoluta. Você sabia disso? Políticos de esquerda, eles dizem que não existe verdade absoluta. Isso é um problema sério. Porque ao dizer isso, eles tiram Deus. Porque Deus é um ser verdade absoluta. E é muito natural você derrubar essa tese. Quando alguém disser para você, não existe verdade absoluta. Você diz assim, então quanto é 2 mais 2? Ele vai ter que dizer que é 4. Porque é uma verdade absoluta. Não há mudanças. Nunca 2 e 2 vai ser 5, nem 3, nem outro número. Apenas 4. É uma verdade absoluta na natureza. Eu não preciso nem puxar para o campo espiritual, para Deus, para mostrar que verdade absoluta existe. Verdade absoluta existe. E o fundamento dela é Deus. Se eu digo que verdade absoluta não existe, tudo é relativo, é o que os ateus falam. Se você conversar com um ateu, ele diz isso. Não existe verdade absoluta não. Tudo é relativo. O que é verdade hoje, amanhã não é mais. Daqui a 100 anos já não é mais aquilo, muda, fica mudando. Isso é engano do inimigo. O que é desde o começo é até os dias de hoje. Porque Deus é uma verdade absoluta. E não há, Pedro diz que não há sombra de variação em Deus. Ele é verdadeiro totalmente nele. Se Deus é uma verdade absoluta, então tudo tem verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta? É algo que não muda. É aquilo e vai ser eternamente aquilo. Isso é uma verdade absoluta. Mas esses políticos de esquerda, ele diz que não existe. Por isso que não dá para conceber um crente esquerdista. Não dá, porque o crente crê numa verdade absoluta, o esquerdista não. Então como pode um crente ser de esquerda? Se um esquerdista tem como base a não a verdade absoluta. Verdade se muda. O que é hoje, amanhã já não é. O que é amanhã, depois da manhã já não é mais. Tudo muda. Para nós não. Para nós existe um Deus verdadeiro, único e poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele continua sendo todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E ele continuará sendo todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Sempre será isso. Verdade absoluta.
Quem não pensa dessa forma é mentira e é um falso testemunho. Usaram isso com o próprio Cristo de falso testemunho. Disseram que ele disse coisas que ele nunca falou. O que ele falou e pronto. Ninguém pôde contestar. Usaram isso contra ele. Usaram isso contra o homem de Deus. Usaram isso aqui contra Paulo. Usaram contra os apóstolos. Usaram contra Pedro. E eles assim mesmo se firmaram na verdade. Nós, irmãos, como cristãos, temos que ter cuidado com isso aqui. Esse mandamento, ele continua ainda para os dias de hoje. Na questão de você não falar falso testemunho de alguém. Alguém falou mal de alguém para você, veja o outro lado, acredite na metade da história. Se essa pessoa que contou algo para você for uma pessoa de crédito, acredite 70%. Ainda não creia 100%. Porque você não está vendo o outro lado, o restante da história que a outra pessoa não lhe contou ainda. Por isso que é necessidade de você saber. Jesus, quando ele disse uma regra para a igreja assim, quando alguém pecar na igreja, vocês vão até a pessoa e repreende para que ela não peque. Mas se ela continuar no erro, você chame uma testemunha. Se ela continuar, você chame 2 ou 3 testemunhas. Se ela continuar, aí você leve à igreja, para a igreja ver que ela continua no erro. Jesus estava preocupado com a questão do falso testemunho, da mentira, de você provar por A mais B que a pessoa está falando a verdade ou está falando a mentira. É um mandamento, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Às vezes nós fazemos isso sem querer, sem perceber. E isso tem que ser tirado da nossa vida. Tirado da nossa vida. Observar tudo que ele contar, não creia de vez. Não creia de imediato. Observe primeiro antes de você dar um checkmate, antes de você dizer, antes de você aprovar de vez. É um mandamento que ainda vale para os dias de hoje e nós temos que observar ainda. Se quebrarmos esse mandamento, estamos sujeitos a perder a salvação. Sujeitos a perder a salvação. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Amém.